o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, indicou Edmar Camata, um lavajatista confesso, para diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Tornada pública a trajetória do nomeado, uma forte pressão foi desatada pela imprensa e pelas redes sociais. Dino, então, cancelou a nomeação menos de 24 horas depois de tê-la anunciado. Qual a avaliação que vocês fazem desse episódio? Os limites da Frente Ampla não estão claramente fixados a ponto de haver convites para defensores da Operação Lava Jato ocuparem cargos de chefia no próprio sistema policial? A pressão pública será o elemento regulador do governo de coalizão? Com a palavra, Ana Prestes. Boa noite. Boa noite, Breno, Serginho, Ju, quem nos acompanha. De novo, eu estou começando, hein? Vamos lá. Olha, Breno, eu acho que foi muito ruim. Não tem outra avaliação. Acho que foi muito ruim esse episódio. Eu não vi, até eu quero ouvir aí também Ju e Serginho, não vi ainda se houve uma declaração do Flávio, não vi isso. Uma declaração cancelando a nomeação? Mas teve uma explicação? É pública. Sem explicação. Houve polêmica, e em função da polêmica, tanto o Ministério da Justiça, o futuro Ministério da Justiça, quanto o próprio indicado, consideraram que seria melhor anular a nomeação. E outro nome já foi indicado. Eu acho que para um governo que está começando, ou em vias de começar, foi um erro muito ruim, um erro primário. Muito, muito ruim mesmo. Agora, estou falando também sem conhecer nenhuma declaração de motivações, o que poderia ter motivado. Na semana passada, a gente conversou aqui sobre os 5 ministros, né, indicados na época, e eu até falei que de todos, o que mais eu me animava era justamente o Flávio Dino, uma figura que eu tenho muita admiração, acompanhei muito a trajetória dele desde muito no início da trajetória dele. E eu acho que foi muito ruim para ele, justamente neste momento de enfrentamento ainda, né, de luta renhida, digamos assim, como diziam antigamente, né, luta renhida aí com quem não está querendo largar o osso, e uma figura que representa justamente tudo isso que ao longo da campanha foi combatido, né? Então, eu não sei, não tenho muito a dizer sobre esse episódio, a não ser de que eu achei que foi muito ruim, pegou muito mal para o início dessa gestão. Agora, mostrou também que não vai ser fácil ser ministro nesse governo. Eu acho que não vai ser fácil ser ministro. Está todo mundo de olho, cada passo. Essa é uma sensação que eu tenho em Brasília, inclusive, comparando com outros governos, de uma vigilância, uma mediatização, assim, tudo está muito na mídia instantaneamente, diferente. Óbvio que isso é fruto também da evolução da comunicação e da instantaneidade das novas formas de comunicação. Então, essa é uma demonstração de que não vai ser fácil ser ministro nesse governo. Cada passo de cada um vai estar muito publicizado, muito exposto, tipo assim, na arena pública. Muito bem. Juliane Furno com a palavra. Bom, boa noite, Breno, Ana, boa noite, Serginho. Eu também, assim como a Ana, fico carente de uma explicação a priori. Quer dizer, a indicação desse sujeito, né, que tem como característica principal ser um lavajatista, ela é feita pelo Flávio Dino, que eu quero aqui explicitar o enorme respeito, a admiração que eu tenho por ele, deveria ter vindo seguida de uma explicação pública. Né? Eu acho que talvez o fato de, no período pregresso, ter se negligenciado muito o poder da opinião pública da esquerda, né? Talvez por muitas falhas na política de governo, no enfraquecimento da participação social e também da mobilização social nas organizações, partidos, movimentos sociais, talvez tenha se selado um pouco a ideia de que é possível
fazer indicações dessa magnitude ou deste simbolismo, porque a gente está falando efetivamente de colocar na Polícia Rodoviária Federal, que protagonizou o incidente mais importante do segundo turno das eleições e, sobretudo, pós-eleições, um lavajatista que está no cerne de um processo que levou à criminalização e posterior prisão do presidente Lula, não é algo que pode se anunciar assim. Então, eu acho que talvez essa pressão política que tenha sido feita e o fato de ter caído essa indicação no dia seguinte seja bastante representativa de que a gente está tendo e deve ter ainda mais uma mudança de postura, né? Nós elegemos este governo, talvez mais do que outros governos, radicalizando o nosso discurso, enfrentando um processo de criminalização muito acentuado, e aqui acho que respeitando as milhares de pessoas que efetivamente acamparam, que passaram pelo acampamento Lula Livre, que isso não pode ser dado de bandeja. A gente não topa estelionato eleitoral em hipótese alguma, e essa indicação na Justiça sinalizaria, por exemplo, a possibilidade de negligenciar mais uma vez o que significa o punitivismo, o lavajatismo, o poder ideológico do combate à corrupção como forma de desestruturar projetos de governo, que são sempre projetos da centro-esquerda, de caráter nacionalista, inclusive com ligações do ponto de vista da força do imperialismo internacional, não é? Teoria da conspiração é um fato bastante objetivado e selado. Então, eu acho que foi muito ruim, mas eu queria tentar aqui, na minha fala, mais para a importância que teve o papel do posicionamento público de rechaço a essa indicação. Eu não sei se talvez o Flávio Dino quisesse indicar esse sujeito para, alimentado da pressão pública, poder ter um motivo para indicar alguém que tem um perfil radicalmente distinto, mas se foi mesmo assim um erro de cálculo que eu acho muito equivocado, e que bom que a gente não se rende a um pragmatismo de deve ter tido alguma importância ou algum motivo muito excepcional. Não, sabe? É início de governo, queremos selar a nossa marca não é de forma nenhuma repetir o republicanismo lavajatista das instituições. Serginho Amadeu da Silveira. Bom, olha, Breno, a sua pergunta é bastante difícil. Antes eu cumprimento a Ana, a Ju, você, todas e todos que estão aqui, e quero dizer que é assim, olha, eu acho que eles vão começar a tomar cuidado. O Flávio Dino não deve ter avaliado essa questão, e eu não tenho mais informações, mas pelo que eu entendi, ele nomeou uma pessoa que estava se aproximando, provavelmente, das possibilidades de acertar uma gestão na Polícia Rodoviária Federal que fosse diferente. Ali vai precisar desfascistizar aquela polícia. Ela é uma organização bolsonarista, e nós vimos, né, o que eles fizeram no período eleitoral e antes do período eleitoral. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que ele agiu, né, e é ruim as pessoas não tomarem cuidado, né, com as nomeações, como, por exemplo, vai acontecer nas comunicações. Queria dizer que um indicado de um ex-ministro da Dilma, ele foi colocado como coordenador do Comitê Gestor da Internet, e ele permaneceu no governo da Dilma, depois permaneceu no governo do Temer, virou homem de confiança do governo do Temer, virou homem de confiança do governo do Bolsonaro, e agora vai voltar no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele dizia assim para mim, eu sou um cara de carreira. Não, ele é um cara que serviu, é um cara que precisa dar curso de como se manter o poder, fazendo o jogo sujo do poder. O jogo que não é de política pública, não é sério. Então, eu acho que a gente precisa começar a observar esse tipo de transação dentro dos corredores palacianos, né? Então, a questão da corrupção vai continuar forte, vai continuar. A corrupção, eu queria lembrar, é um elemento que caracteriza, ao mesmo tempo,
o que a direita faz para atacar a esquerda. Só que tem o seguinte, é o maior exemplo de cinismo. É o maior exemplo de cinismo de toda a direita. Ela sempre fala de combate à corrupção e os maiores corruptos, está aí, o maior corrupto do sistema democrático do Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro, que corrompeu as funções essenciais da justiça para poder fazer uma lambança contra a esquerda e voltar com os esquemas neoliberais, que são esquemas de corrupção legalizada, de entregar elementos da economia pública para o setor privado, se locupletar. Então, esse Sérgio Moro, ele continua aí, agora é senador, está aí andando livremente, depois de ter cometido crimes contra a economia brasileira, contra a moral e o respeito das pessoas, contra a Constituição. Esse cara é um exemplo de que é a distorção das finalidades que esses elementos da extrema-direita praticam o tempo todo. Então agora nós precisamos ficar vigilantes. Eu achei que o desfecho poderia ter ou não explicação, muitas vezes a explicação não pode ser dada, porque ela falar assim, olha, eu fui desatento. Então, talvez tenha sido isso, mas eu também não sei. Desculpa aí, Breno. Vamos lá. Muito bem.